Quero compartilhar com vocês neste momento um texto que está em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Eu quero compartilhar com você, tá bom? Gênesis, capítulo 4, versículo 1 em diante, está dizendo assim: E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. O tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar esse devocional com você é: o meu comportamento vai influenciar no culto que eu vou oferecer para Deus. Olha que forte essa revelação de Deus. A Bíblia vai dizer que ambos, Caim e Abel, eram irmãos e que ambos foram apresentar para Deus um culto. Ambos foram apresentar para Deus uma oferta de sacrifício. Eles foram ter o seu momento particular com Deus. E a Bíblia vai dizer que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. E ambos, os dois irmãos, eles foram ter o seu momento particular, de culto particular com Deus. E Abel ofereceu para Deus a primícia da gordura do seu rebanho, porque ele era pastor de ovelhas. E Caim ofereceu para Deus aquilo que ele trabalhava, que foi a sua plantação. Ele ofereceu para Deus os frutos da terra. E a Bíblia vai dizer que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então eu quero que você guarde no seu coração essa frase que eu vou falar para você. O nosso comportamento, ele influenciará naquilo que nós fazemos para Deus. Então, o propósito dessa live Devotion Live, é fazer com que você venha despertar dentro de você o desejo de ter o seu momento com Deus todos os dias. Venha ser como um desejo que Deus vai colocar dentro do seu coração, de você ter o seu momento a sós com Deus todo dia. É o seu culto particular com Deus. O culto na igreja também é essencial e é mandamento de Jesus para nós. Mas o culto particular também precisa fazer parte da nossa vida espiritual, para que a nossa vida espiritual seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Aqui nós vamos ver dois irmãos. Ambos foram fazer o seu culto particular a Deus. Um ofereceu do primogênito, das primícias da gordura do seu rebanho, e o outro ofereceu dos frutos da terra. Só que a Bíblia vai dizer que Deus rejeita o sacrifício, o culto de Caim, e Deus aceita o culto de Abel. E a pergunta ao texto aqui nessa tarde, nessa live é: por que Deus rejeitou o culto de Caim, o momento a sós de Caim, e aceitou o momento a sós de Abel? Por que Deus aceitou o culto que Abel ofereceu para ele e rejeitou o culto que Caim ofereceu para ele? Porque o nosso comportamento influenciará no culto que nós oferecemos para Deus. Olha que interessante. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou o culto, o momento particular que a Caim ofereceu para Deus. Deus rejeitou. Deus abençoe sua vida, amém. Deus abençoe também, participe conosco aí. Por que Deus rejeitou o sacrifício, o culto de Caim? Porque a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 3, versículo 12, que o comportamento de Caim era um comportamento maligno, era um comportamento influenciado pela sua carne,
era um comportamento influenciado pelo diabo. E por isso, o comportamento de Caim influenciou naquilo que ele ofereceu para Deus. Os rabinos judeus vão sugerir de que Caim ele ofereceu o resto da sua colheita para Deus. Por quê? Porque o comportamento de Caim ele era maligno, era um comportamento de obras más. E pelo fato de Caim ter um comportamento maligno, aquilo influenciou naquilo que ele iria oferecer para Deus. Pelo contrário, Abel tinha um comportamento justo, ele tinha um comportamento, ele andava na presença de Deus. E pelo fato de Abel andar na presença de Deus, aquilo influenciou naquilo que ele ia oferecer para Deus como sacrifício, como um culto, no seu momento a sós com Deus. Então, para a gente conseguir entender na nossa linguagem atual, Abel ele ofereceu para Deus o seu melhor, porque antes de Deus receber o culto de Abel, Deus recebeu o comportamento de Abel. A Bíblia vai dizer que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Perceba, primeiro Deus aceitou Abel, para depois Deus aceitar o culto que Abel ofereceu para ele. Primeiro Deus rejeitou Caim, para depois rejeitar o culto que Caim ofereceu para ele. Então, Deus está de olho na motivação do nosso coração. Então, as pessoas hoje, elas querem cultuar a Deus, mas não querem ter um comportamento que agrada a Deus. Então, o nosso comportamento diário vai influenciar naquilo que nós oferecemos para Deus como culto. Se o meu comportamento diário não for um comportamento daquilo que Deus deseja para a minha vida, isso influenciará no meu culto a Deus. Então, se eu não tiver um comportamento de acordo com as Sagradas Escrituras, o meu culto que eu vou oferecer para Deus será um culto de qualquer maneira. Se eu não viver uma vida com Deus, quando eu for oferecer para Deus as minhas orações, quando eu for oferecer para Deus o meu momento a sós com Ele, o meu culto particular a Ele, o meu culto particular será um culto rejeitado. Por quê? Porque primeiro Deus está olhando o meu comportamento. Então o comportamento de Abel influenciou completamente no sacrifício que ele ofereceu para Deus, no culto que ele ofereceu para Deus. Por quê? Porque antes de Deus aceitar o culto de Abel, Deus aceitou a motivação do seu coração. Então, através dessa palavra, eu quero motivar você a entender o propósito de Deus, de que o culto, o seu momento a sós com Deus, ele vai começar dentro de você. E ainda que você não queira tirar um tempo para Deus, ainda que você esteja cansado, ainda que a sua carne não deseja tirar o seu momento a sós com Deus, você precisa entender o seguinte: obedecer a Deus nem sempre vai requerer o nosso desejo. Então você vai subjugar o seu coração e dizer assim: não, eu preciso de Deus. Assim como eu preciso de um almoço, assim como eu preciso almoçar para manter o meu corpo vigoroso, manter o meu corpo forte, assim como eu preciso tomar um café da manhã para que o meu dia, para que eu consiga romper o meu período da manhã com vigor físico, assim eu dependo da presença de Deus. Então, a partir do momento que você se coloca na dependência de Deus, quem sustenta a sua vida é o Senhor. Mesmo quando você não quer, mesmo quando você não deseja. Porque a fé não precisa sentir, a fé precisa saber. Você não precisa sentir para ter fé, você só precisa saber que quando você está ali no seu momento a sós com Deus, Deus ele se faz presente. De que quando você abre a sua Bíblia para ler aquilo que Deus quer falar com você, ainda que você não sinta os arrepios pelo corpo, Deus estará presente. Porque a fé não precisa sentir, a fé só precisa saber. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se acredita, que se espera. Então nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Então a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 4, se não me falha a memória, de que o sacrifício de Abel, o culto de Abel foi aceito por Deus, porque ele estava envolvido com a fé que Abel tinha em Deus. O próprio texto de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu ofereço para Deus é como se fosse um presente, uma dádiva.
E você não oferece um presente para alguém sem um embrulho naquele presente. É muito chato você chegar no aniversário de uma pessoa, oferecer para ela um presente e não ter um embrulho naquele presente. É tão gostoso quando você recebe um presente, você rasga aquele pacote para você ver o que está lá dentro daquele pacote. Então, o nosso culto particular a Deus, ele tem que estar embrulhado com a nossa fé, com a nossa convicção. Deus está aqui. No momento que eu estou orando sozinho, no meu culto particular, Deus está presente na minha vida. Deus está recebendo o meu culto. Deus está recebendo. E quando eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está falando pessoalmente comigo. É o mesmo sentimento que havia no coração de Abel. O sentimento do coração de Abel era um sentimento profundo por Deus, um desejo profundo pela presença de Deus. Por isso que o culto que Abel ofereceu para Deus primeiro aconteceu dentro dele. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, a pessoa ela quer sentir Deus na igreja, mas o comportamento dela durante toda a semana foi um comportamento maligno, foi um comportamento ao contrário do desejo de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa ela assume um compromisso, uma aliança com Jesus, de viver uma vida com Jesus todos os dias, quando ela for oferecer para Deus o seu culto, será algo extraordinário. A Bíblia diz assim que Abel está morto, mas o culto que ele ofereceu para Deus ainda fala. Olha que forte isso. O culto que Abel ofereceu para Deus foi tão violento, foi tão forte, que até hoje o culto dele fala, até hoje o testemunho daquilo que Abel ofereceu para Deus fala. Sabe o que o Espírito de Deus está nos revelando nessa tarde? De que o meu comportamento influenciará naquilo que eu ofereço para Deus. E aí eu vou experimentar o extraordinário de Deus. A Bíblia diz assim que Deus aceitou Abel e depois a sua oferta. Porque a oferta de Abel, primeiramente, o culto de Abel, ele começou dentro do coração dele. Então o culto, o seu culto a Deus particular, ele vai começar primeiro aqui dentro. E é esse o propósito dessa live. O propósito dessa live é fazer você entender o seguinte: Deus quer ter um relacionamento pessoal com você todos os dias. A graça de Deus quer te envolver todos os dias. Deus quer te trazer para perto dele todos os dias. Deus quer ver você todos os dias, acordando pela manhã, apresentando a sua oração diante de Deus, tendo o seu momento, nem que seja um capítulo da Bíblia, seja um versículo da Bíblia. Você precisa entender que isso agrada o coração de Deus e que o maior beneficiado é você mesmo. Então eu quero entusiasmar a sua vida a partir de hoje. Você separar um momento com Deus todos os dias. Eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Todos os dias ao meio-dia eu estarei ligando a minha live aqui no meu Instagram, estarei compartilhando uma palavra de Deus com a sua vida, para que você seja renovado, para que você seja restaurado, para que você seja curado, para que você entenda que o seu propósito, o propósito da sua vida está em Deus, de que buscar qualquer coisa dessa terra fora de Jesus é um absurdo. Jesus é tudo que você tem. E você precisa separar um tempo todos os dias com Ele. Seja 15 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Separe um culto particular com Deus todos os dias, assim como Abel ofereceu. Porque Abel entendeu de que o que ele iria oferecer para Deus precisava ser o melhor da parte dele. A Bíblia diz assim que ele tirou da primícia, do primeiro do seu rebanho e da gordura do seu rebanho. Existe um texto em Levítico, capítulo de número 3, versículo 16 ao 17, que fala que a parte que Deus mais almejava de um sacrifício era a parte onde ficava a gordura dos animais. Deus dizia para o povo, a gordura dos animais é minha, é a minha parte, é o que eu quero receber. E a gordura para nós, ela simboliza um perfume que sobe diante das narinas de Deus, trazendo para nós hoje. Quando nós oferecemos para Deus a nossa adoração, levantamos as mãos para Deus em sinal de gratidão, adoração para Deus, e isso sobe para Deus como um perfume diante das narinas de Deus. Então Deus recebe o nosso culto, Deus recebe a nossa adoração, Deus recebe as nossas orações. Quando a nossa prioridade é as coisas do alto, Deus nos dá as coisas da terra de lambuja. Quando a nossa prioridade é as coisas do céu, Deus ele tem o prazer em receber aquilo que você oferece para Ele.
Então que a partir deste dia você venha tirar o seu momento com Deus, o seu culto particular com Deus todos os dias. Eu quero te ajudar. Todos os dias ao meio-dia eu estarei aqui online compartilhando uma palavra de Deus com você. Cada dia uma palavra diferente, para incendiar o seu coração, para que você tenha a resposta de Deus para viver uma vida com Deus, para viver uma vida de propósito com Deus. Guarda no seu coração essa palavra. O seu comportamento influenciará no seu culto particular a Deus ou no seu culto público a Deus. Da maneira que você comportar durante a semana, durante o seu dia, vai influenciar no seu culto a Deus. Mas aí você pode estar perguntando, mas pastor, eu cometi um pecado nesse dia, como que eu vou me comparecer diante de Deus? O próprio apóstolo João vai dizer, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequem, mas se pecarem, saiba que vocês têm um advogado. Os momentos de fraqueza não pode ser um obstáculo para que nós venhamos nos aproximar de Deus. É pelo contrário. No momento que você sentiu a fraqueza, que você caiu, é nesse momento que você tem que se aproximar de Deus. É nesse momento que você tem que ir para Deus em oração. É nesse momento que você tem que ir para o culto. É nesse momento que você tem que entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e apresentar o seu culto particular a Deus. É no momento de fraqueza mesmo que você deve procurar o fortalecimento de Deus. No momento que você pecou, no momento que você falhou, vai até o Senhor, peça a Ele perdão. Peça a Ele perdão em nome de Jesus e o seu perdão será completo, porque o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de toda iniquidade. Então não permita que um momento de fraqueza tire o seu desejo de estar na presença de Deus. É nesse momento que você precisa ainda mais se fortalecer espiritualmente. Talvez você passou um dia difícil e nesse dia você cometeu tantos pecados e você fala, eu não sou digno de comparecer diante da presença de Deus. Mas a Bíblia conta uma parábola de um homem que a Bíblia vai falar que era um publicano, que ele não olhava nem para o céu, mas ele batia no peito e dizia, Senhor, é propício a mim ser pecador, mas tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida que te agrada, me ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor, que é uma vida que é segundo a tua vontade, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fará a obra na sua vida, e Deus fará uma obra extraordinária na sua vida, e você vai conseguir andar nos caminhos do Senhor. Mas não permita que as fraquezas influenciem em você deixar de tirar o seu momento a sós com Deus. A palavra de Deus diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas Deus deu uma segunda chance para Caim. Deus correu atrás de Caim e disse, falou assim, Caim, por que você está nervoso? Por que você está irado? Se você tivesse feito bem, você não seria aceito? Aí ele vai dizer para Caim assim, Deus vai dizer para Caim, mas saiba que o pecado jaz à porta, mas cabe a ti, Caim, dominá-lo. Olha o que a palavra de Deus está nos revelando. Que quando nós estamos fracos na fé, Deus ele corre atrás de nós, ele insiste para a gente ter uma nova chance, dizendo, se você proceder bem, eu vou aceitar o seu culto, eu vou aceitar a sua oração. Só que Caim escolheu o quê? O caminho do pecado. Caim matou o seu irmão. Caim ele deu abertura para o pecado que estava na sua porta entrar. Deus disse para ele, cabe a ti dominá-lo, ou seja, existe uma força do Espírito de Deus que nos capacita para dominar. Só que Caim escolheu matar o seu irmão. Mas a Bíblia está nos dizendo que mesmo no momento, quando Deus, às vezes, quando você erra diante de Deus, Deus te dá uma nova chance de dizer para você, volta para perto, se humilha diante da minha presença, se arrependa diante de mim, porque eu terei o prazer de aceitar o seu culto, de aceitar a sua oração, de aceitar o seu momento comigo. Então é essa palavra que eu quero deixar ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que Deus abençoe sua casa. Essa live vai ficar salva aqui por pouco tempo, porque eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, depois ela vai ser deletada do meu Instagram. Então você pode ir lá no meu canal do YouTube, se inscrever no meu canal, porque essa live vai ficar salva lá, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, o seu comportamento influenciará no seu momento a sós com Deus. Mas se pecar, saiba que nós temos um advogado diante de Deus. Isso não é pretexto para a gente continuar vivendo uma vida de pecado,
mas na verdade é ao contrário, é para que isso transforme a nossa vida e que nós venhamos andar em novidade de vida de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua participação, espero ter sido instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Fique na paz e até a próxima. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei com a Devocio Live compartilhando uma nova palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.